por ele, para ele, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive o sábado, que ele é o Senhor do sábado, certo? O quarto mandamento é para ele, lembrar a criação, que ele estava lá, e lembrar a salvação, que ele é o Redentor, tá? Negar seria negar o próprio Cristo, para se prender a algo que os judeus fazem por não reconhecerem a Cristo, não reconhecerem a primeira vinda de Cristo, tá? Então nós vemos aqui: ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que deveriam ver. E lá em Marcos capítulo 2, essa passagem aqui é bastante conhecida, né? Verso 27 e 28. Olha só: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O homem, ele não tem que servir o sábado, ele não está preso no sábado, né? Haeckel, que foi um grande teólogo, ele disse assim: o sábado não é uma armadilha, ele não é um dia de não toque, não faça, não fale, né? Mas ele é um dia deleitoso para lembrar da salvação, para lembrar de Cristo, tá? Então não é um sábado como o sábado dos judeus, é um mandamento de guardar num dia. O sábado é o descanso, o shabat, significa cessar, parar as atividades pessoais, tá? É por isso que muitas pessoas, até no meio reformado assim, aos domingos ele para, ele cessa, ele não abastece carro, ele não compra nada, já está tudo pronto na casa dele e tudo mais, para ele guardar o dia da ressurreição, que é o guardar o mandamento, tá? Então até evita até de comer fora, que é para não ser um motivo de o outro estar trabalhando, né? Agora é claro que isso aí, né, cada um tenha bem definido na sua mente isso, tá? É isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 14. Tudo bem? Isso que eu falo dos reformados é no domingo, né? O dia do Senhor, tá? Marcos 2, 27 e 28. O sábado foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do homem, que é Cristo, é Senhor também do sábado. Então Cristo é maior do que o sábado, entendeu? Cristo é maior do que o sábado. O dia da ressurreição de Cristo, ele tem mais valor para a igreja do que o dia de sábado ou a sexta-feira, ele tem mais valor, tá? Mas nós guardamos 6 por 1, tá? Então a igreja, desde a era apostólica, ela guarda o domingo por ser o dia da ressurreição. Tem pessoas que dizem que, normalmente os judaizantes, eles vão usar o seguinte argumento, entre vários argumentos que eles usam. Eles falam assim, que foi Constantino que mudou o sábado para o domingo, né? Irmãos, basta você estudar para você ver que não é, tá? Se você for estudar Constantino foi imperador romano por volta do ano 300, tá? E supostamente ele teria se convertido ao cristianismo. Essa é uma dúvida que está na história. Ninguém sabe se ele se converteu mesmo ou se ele não se converteu. O fato é que a maioria da população de Roma já era cristã na época de Constantino. Então alguns dizem que ele quis um acordo político para agradar a maioria da população, e outros dizem que ele se converteu mesmo. Bem, não importa. O que importa para nós é a história. O que ele fez então? Porque até então os cristãos eram perseguidos em Roma. Ele oficializou o cristianismo como religião oficial de Roma. E ele deu muitos privilégios para oficiais cristãos, presbíteros, pastores e tudo mais e tal, tá? E entre vários privilégios que ele deu, além de oficializar, o cristão parou de ser ilegal, vamos dizer assim, né? E agora era a religião oficial de Roma. Entre essas coisas, o que ele fez? Ele decretou o feriado semanal aos domingos, porque os cristãos guardavam os domingos. Se você pegar biografia, livros de história, você vai ver bem claro lá que ele estava agradando os cristãos em tudo, tá? Então ele não tinha poder sobre a igreja para ele mudar uma doutrina da igreja. Ele simplesmente, como os cristãos guardavam os domingos, então ele, para agradar os cristãos, como ele vinha fazendo um monte de medidas, então ele decretou o feriado semanal aos domingos, tá?